Está no ar mais um episódio do podcast da Academy for You. E hoje comigo ele, que é esposo da Ellen, pai do Matheus e da Gabi, sócio da Fegma, graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em, esse eu preciso ler que é difícil, Controladoria e Finanças Corporativas. São 15 anos de mercado e 5 como empresário. Mas antes de eu apresentar esse meu grande amigo, roda a vinheta. Hoje o episódio é muito especial, estou recebendo além de um grande amigo, um cara que me inspira e um empresário de sucesso. Fernando Lima, muito obrigado por ter vindo. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo bem com vocês? Prazer enorme participar desse projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso e esse histórico aí, esse currículo tá pesado, né? Você gostou da bio? Tá ótimo, hein? Tá aprovado? Tá aprovado. Eu acho que a mais importante aqui é pai do Matheus e da Gabi. Com certeza. Não é? Eles são os meus porquê. Depois vem a Ellen. Depois vem a Ellen. Vamos colocar a Ellen na mesma prateleira. Junto, tudo junto. Porque eles Família. Eles deixam de ser porquê e vira por quem. Por quem eu faço o que eu faço todos os dias, por quem eu me dedico e por quem eu venho nessa luta que é difícil ser empresário hoje no Brasil. Você sabe disso. Sim. E já começamos assim o podcast, já vê o que vem por aí. Mas, Fê, vamos começar do início da trajetória. Eu sempre sou redundante nesse começo de podcast, porque eu acho importante a gente contextualizar para depois falar um pouquinho mais do tema específico, que é a contabilidade, que é a sua área de atuação. Mas a gente também vai entrar nessa parte de como ser empresário nesse ramo. Como que surgiu essa ideia de ser contador? Porque a galera foge da matemática normalmente. Não é uma matéria sexy. Não é uma profissão sexy, né? Então é difícil. Eu fugi disso. Para me contar isso para você, eu preciso voltar um pouquinho. Eu venho de uma família nordestina e comerciante. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei com eles e vendendo fruta. Então, vendia fruta com meus 3, 4 anos. E isso vem já... 3, 4 anos? Já. E como é que... Você lembra disso? Lembro, com 7 eu descarregava caminhão de melancia. Caramba, filho. Então, assim, era trabalho braçal mesmo, ir pra Ceasa, Ceagesp, comprar fruta de madrugada, vender. Meus pais iam, eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, eu tinha que cuidar da barraca, que era uma barraca de fruta em pontos, e eu tinha que abrir a barraca enquanto meus pais estavam comprando as frutas. Então, assim, eu venho já desse desafio, dessa questão de ser empresário, mesmo indiretamente, para minha mãe e para o meu pai. E com isso já vem essa veia, eu gosto muito. Só que eu já fiz de tudo que você imaginar, eu já trabalhei. Eu já fui frentista, eu já trabalhei no Play Center, como operador de rider, ficava cuidando dos brinquedos. Eu já trabalhei numa fábrica de travesseiro e almofada, eu já trabalhei vou falar o nome, Teleanorte, antes era Center Leader. Então eu vinha numa rotina que minha família não tem a questão do estudo, Gabriel. E assim, minha mãe terminou o segundo colegial com quase 60 anos. Então eu vinha perdido igual minha família, era a base que eu tinha, era o exemplo que eu tinha. Meus tios não tinham o colégio completo, então só minha mãe, meu pai que tinha e obrigava a gente a estudar. Ele falava que era a única coisa que ia tirar a gente da situação que a gente se encontrava. Então eu sempre fui pingando e nunca pensei em fazer faculdade. Terminei o segundo colegial e segui minha vida trabalhando com as coisas que ia aparecendo, operador de caixa, essas coisas. E aí eu conheço a Ellen. A gente se conhece, eu tava no Play Center, tinha acabado de sair. Começa uma paquera. Um flerte, deu match ali. E com 4 meses de namoro mais ou menos, a gente trocando informações, se conhecendo melhor, ela fala pra mim assim, ó, não, você precisa fazer uma faculdade. E aí eu falo, mas será que eu preciso mesmo da faculdade? Você se questiona às vezes. E realmente eu precisava. Entrei na faculdade de administração.
Então, os 2 primeiros anos são juntas matérias. Tanto administração quanto ciências contábeis. Só que a Ellen já fazia faculdade e ela já fazia administração. E numa conversa a gente chegou na conclusão que não adiantaria ter 2 administradores dentro de casa. E aí eu mudo o curso pro 5º semestre. Caramba, mas ali já era certeza que a vida de vocês estava conectada para sempre. Porque é uma decisão que você toma da sua carreira para ser algo complementar com ela. Da minha vida, pudesse ser que não desse certo depois e ela saísse da minha vida, do relacionamento, e eu ia ser contador, já estava certo. Que interessante. E bem novo, né? Porque começo de faculdade, quantos anos vocês tinham nessa época aí? Não, eu terminei em 2012, eu tinha 26 já. Tava com 26. 26. Por quê? Eu terminei a escola com 17. Uhum. E passei 9 anos sem saber o que fazer. Para mim era seguir a mesma coisa que minha família já fazia. E o quanto você acha que o ambiente, porque esse relato que você está contando da realidade da sua família, o quanto o ambiente ele acaba sendo determinante para o futuro de uma pessoa? 100%. 100%? 100%. E aí você acha que depende de algo externo, algum fator externo precisa acontecer para essa pessoa se dar conta de que aquele ambiente, ela precisa estourar aquela bolha? Ela precisa estourar a bolha. Agora, eu não... Cara, é até legal falar, porque assim, eu não acredito muito que precise de alguma motivação externa. É a mesma coisa de motivação. Eu não acredito que a motivação tem que ser externa. Acontecer alguma coisa, você gosta de futebol, também gosta, uma provocação do time adversário para você se motivar e ir lá e querer ganhar o jogo. Não, aquilo tem que ser, antes disso você já tem que querer ganhar. Então, precisa muito da sua mentalidade, ver que o ambiente que você tá não serve para você. Aquele ambiente vai fazer você permanecer naquilo. E aí é a questão de você furar a bolha. E aí como você fura a bolha? Com referências, com exemplos. E aí você precisa... Hoje já tem tecnologia, hoje já tem internet. Na minha época, não... Tô falando isso lá... Há 10 anos atrás, a internet não era assim. Então a gente não tinha muitas referências. Não tinha muitas coisas. Mas só voltando à questão da Ellen, para me contar uma coisa, como já era o destino, eu sou muito... Eu não guardo papel. Cara, se me der uma notinha de uma compra que eu vou fazer, eu vou colocar na mesa e vou perder. Vou jogar fora. Eu conheci a Ellen, ela trabalhava numa loja de acessório de carro, e ela preencheu uma nota manual para mim. Isso em 2003. 2003, algo assim. Não lembro o ano certinho. E eu tinha um relacionamento e ela estava em outro. Mas sabe, quando você olha, você fala, poxa, legal, bonita a pessoa. E 6 anos depois, 4 anos depois, a gente se reencontra. Eu tenho essa nota até hoje. Com a letra dela, era um orçamento de um escapamento. É o único documento que eu tenho até hoje. Meu Deus. É isso. Aí ele vai chorar ali. Não, e ela sabe, porque assim, eu não guardo nada, e esse papel eu guardei. Que legal. Então é algo que já estava escrito. Estava escrito. E aí quando Literalmente. 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 Então quando eu começo essa jornada empresária, é com o apoio da Ellen. Ela faz eu mudar, e aí ela começa a questão do ambiente, é o que você fala aí, o network começa a querer arrumar um estágio. Eu trabalhava no posto de gasolina, eu era gerente de posto de gasolina, eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, 16 horas. Era puxado, então às vezes ela ia pro posto e ficava me esperando sair. E eu ganhava bem. Só que aquilo não era o futuro. Eu precisava entrar na área. Então ela aciona os contatos, o network, e aí arruma um estágio para me ganhar 1/3 do que eu ganhava. Então é a questão de dar um passo para trás, para você pegar impulso para seguir. Você ia ganhar menos financeiramente, mas em outros fatores você ia ganhar muito mais. Agregava muito mais porque eu ia estar entrando na área. Ia estar trabalhando no escritório. Só que não entrei direto no escritório de contabilidade. Entrei no escritório de advocacia. Na parte financeira. E esse escritório de advocacia me colocou no escritório de contabilidade. E aí foi minha escola. Fiquei por quase 10 anos nesse escritório, onde eu aprendi tudo. Toda a base contábil, fiscal, RH, societário, eu aprendi nesse escritório. Agora, Fê, uma dúvida que eu tenho, é algo que eu reflito muito, relacionado à universidade. A gente estava comentando no começo
que você não via a necessidade de fazer a faculdade. E a Ellen te trouxe essa luz, precisa fazer a faculdade, precisa ter uma carreira e tal. Só que por um outro ponto, a faculdade tem a sua importância, mas eu vejo que o dia a dia, na prática, você aprende muito mais do que na faculdade. O quanto você acha que a faculdade é determinante, ou quanto você acha que trabalhar na área, se desenvolver é mais, são coisas complementares? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, eu acho que você ter uma graduação é muito importante para o seu desenvolvimento como pessoa. Não só profissional, mas como pessoa também. Eu conheço pessoas que falam que todo cidadão, todo mundo precisava fazer direito uma vez. Precisava fazer direito para você entender, pensar e ter empatia, se colocar no lugar do outro, essas coisas. Uhum. Eu acho que antes a faculdade, ela era determinante. Você pega um currículo de quem tem graduação e quem não tem, ali era um fator determinante. Hoje eu já não acho que seja. Eu penso que o seu conhecimento, a sua experiência vai te levar mais do que uma pessoa que tem faculdade, vai te levar mais longe. Você pode ter 2 faculdades, 3 graduação, e uma pessoa que tem uma bagagem, ela vai ter um melhor resultado, mais sucesso do que você com 3 faculdades, 3 graduações. Uhum. Então, não acho hoje que seja determinante nem num processo seletivo. Hoje, por exemplo, lá no escritório para contratar, se tiver uma pessoa com faculdade e outra com experiência, dependendo do setor, eu vou pegar quem tem experiência. Sim. Não é a faculdade mais a graduação que vai ser determinante. Isso já foi muito. Hoje não vejo mais. Eu penso isso também porque, por exemplo, eu fiz jornalismo. Tudo bem, eu uso algumas coisas da faculdade no meu dia a dia, uso, mas hoje não tem nada a ver com a área que eu atuo, né? E eu aprendo muito mais na prática, frequentando os grupos, palestras, cursos e tal, extras, que não tem a ver com universidade, do que propriamente com a faculdade. Mas, enfim, voltando para a tua carreira. Aí, entrou na faculdade, você fazendo algo complementar a Ellen, né? Sim. Aí essa época que você estava no escritório de Direito, era na época da faculdade, era um estágio. Ele não contava nem como estágio ainda. Não? Não. Mas era uma porta de entrada para o estágio. Tá. Mas ainda não contava. O estágio mesmo veio no último ano da faculdade, em 2012. Uhum. E aí foi quando eu entrei na área. Mas ali você já sabia que você queria aquilo. Foi necessidade ou foi paixão? Foi casamento. Foi casamento para casar com a administração da Ellen. Então, assim, eu sempre trabalhei com vendas, comercial, atendendo o público. Então, eu tinha necessidade de... Cara, vou para a área, não vou... Então, assim, foi paixão. Vamos dizer que foi paixão por já gostar de números. Eu tenho muita facilidade com números. Uhum. Então, cálculo, essas coisas. Tudo bem que hoje não usa tanto, tá, Gabriel? Vou ser bem sincero. Hoje o sistema te dá o número pronto. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Mas você precisa saber como chegou naquele número. Então, você precisa conferir o cálculo. Eu vejo muitos colegas que acreditam no sistema, só que se você configurou informações erradas, ele vai dar errado o número. Sim. Então, tem empresas que vêm pagando mais imposto do que deveria por uma simples configuração. Um simples, conferir o cálculo, ver se realmente é aquilo mesmo ou não. Então, ali em 2012, foi quando eu entrei na área, mas foi paixão. Tá. E seguindo nessa trajetória, depois da empresa de direito, da advocacia, você foi para? O escritório de contabilidade, fui para o estágio. Aí já começou a tua área na contabilidade mesmo, assim. Começou, e é engraçado porque o início, quando você é estagiário, as pessoas têm a visão que estagiário faz tudo. No meu caso, eu tive um analista que ele não me passava o trabalho. Ele centralizava, ele era centralizador. E nessa época estava começando o SPED, uma obrigação acessória, que no começo deu muito trabalho, tem muito NCM. NCM é a classificação do produto, a nomenclatura. Então você tinha que configurar, cadastrar, conferir. Tinha muita coisa para fazer, só que o meu analista não me passava o serviço. Caramba, mesmo tendo um monte de coisa... Ele tinha uma pilha de notas assim, ó, de papel, e ele não me passava. Eu perguntava para ele, posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Só que por ser estagiário, ele não acreditava que eu pudesse... Não confiava. Não confiava que eu poderia fazer certo.
E foi engraçado porque Tá aí um bom líder, hein? Nossa. na semana de entrega, na última semana de entrega do prazo, ele pegou conjuntivite. E não tinha trabalho híbrido, não era home office, era tudo presencial, isso lá 10, 12 anos atrás. Então ele pegou e me mandou uma mensagem falando que eu precisava resolver, eu precisava fazer. Então eu tive que aprender na última semana. Nossa. Caiu no seu colo. Caiu no meu colo. Então é a melhor escola que eu tenho é essa. Foi a prática mesmo, que é o que a gente está falando. Então tinha mais de 200 empresas e eu tinha que configurar uma por uma, validar. E é engraçado, porque assim, eu estava até vendo uma mentoria, uma live esses dias, quem era dessa época dava 1000 erros no sistema. Aí você arrumava, quando você regerava, 1000 erros de novo. Mas porque 1000 era a limitação da página. E você achava que deu 1000, era 1000, e ia arrumando, e isso era só limitações. Às vezes dava mais de 5000 erros. Nossa. Porque era o começo, e você tinha que configurar e arrumar tudo. Uhum. Então eu tive que fazer braçal mesmo, e não era, meu horário de estágio era das 10 às 6, e eu trabalhava das 8 às 8 da noite para poder entregar. Caramba. E conseguir entregar. Foi uma semana de virada de chave para você? Foi. Foi uma semana de virada de chave para mim olhar o exemplo desse líder. E não fazer igual. Como não fazer? Como não fazer. Hoje, Aulão. quem trabalha comigo sabe que eu não centralizo nada e eu prefiro ensinar, porque no momento que eu não tiver, alguém precisa saber para poder realizar. Sim. E por que você acha que alguns empreendedores, líderes, têm essa dificuldade de delegar? Que é delegar isso, né? Medo. É o que Alguns mais líderes têm medo de te ensinar a você fazer melhor que ele perdeu o emprego. Mas se ele souber educar e fazer, ele vai ser seu companheiro, ele não vai tomar o seu lugar. Ele vai tomar seu lugar se você deixar de fazer alguma coisa. Agora, o dono de empresa, quando ele não delega, ele é muito centralizador e ele não confia que o colaborador vai fazer. E eu já acho que tem colaboradores que fazem melhor do que eu na empresa. Quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu falo, olha, tá aqui meu contato, você pode falar comigo, mas eu tenho certeza que meu time vai te atender melhor do que eu. Porque você não consegue ser bom 100% em tudo. E eu tenho certeza que você fala isso na frente do seu time. Na frente. Eu faço reuniões de onboard, eu apresento meu time e ainda falo, ó, esse aqui é melhor do que eu fazendo isso. Porque eles são mesmo. Eu sou apenas uma luz ali para poder trazer a solução para o empresário, resolver ali um planejamento tributário. Isso sou eu que faço, não são eles. Uhum. Aí eu acabo sendo melhor que eles nisso. Mas é questão estratégica. Mas para resolver as coisas, atender, eles são melhores do que eu. E quais outros pontos foram determinantes para você se criar dessa maneira, para você desenvolver esse Fernando líder? Foi essa experiência. Além dessa experiência. Foi essa experiência. E com o tempo, você vai criando maturidade. Eu acho que a palavra é maturidade. De entender que 2 são mais fortes do que 1, 3 são mais fortes do que 2, e assim vai. Então eu preciso unir forças, eu preciso ter um time bom, trazer um time competente para o meu lado, que vai conseguir entregar muito mais. Então hoje eu treino, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, eu treino ele, e ele com certeza vai ser um dos mais tops do mercado, e eu tenho certeza que as empresas vão procurá-lo para fazer proposta de emprego. Você acha que eu tenho medo de perder? Não. Eu não tenho medo deles virar e falar para mim amanhã, ó, Fernando, eu recebi essa proposta e vou mudar de emprego. Cara, é maravilhoso, porque eu sei que eu concluí a minha missão, que é transformar e levar conhecimento. Se ele não tivesse esse treinamento comigo, se ele não tivesse trabalhado comigo, ele não teria essa proposta. Legal. E aí eu treino outros. Essa é a sua missão como empreendedor. Transformar. A minha missão como empreendedor, e isso desde pequeno, mas eu tive essa clareza em 2012, quando a Ellen fala, olha, vamos fazer isso, que a minha missão é ajudar, é transformar esses empresários. Se eu conseguir ajudar um empresário nesse podcast, por exemplo, ele pegar um insight, para mim já a minha missão está cumprida. Porque não adianta, a gente trabalha muito pensando em financeiro, muito em dinheiro, eu não. Eu trabalho pelo meu propósito de ajudar. Claro que o financeiro é consequência e é importante, mas o meu propósito é maior do que o financeiro.
Então vamos fazer o seguinte, ó, que o papo tá maravilhoso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa no comentário, ao final do vídeo, qual insight foi poderoso que o Fernando deixou aqui pra gente. Qual dos insights? Ele vai deixar vários. Qual dos mais te impactou? Combinado? Ó, vamos dar um agora aqui, assim. Uhum. Tem clínicas, por exemplo, que trabalha vendendo, só emite nota de serviço. Só que ela tem os produtos. Hoje você consegue desmembrar essa receita. Então, no produto você paga inicialmente, isso num Simples Nacional, falando a grosso modo, 4%. E no serviço você paga 6%. Então, você consegue ter uma economia de 2% no valor que você vai emitir naquela nota. Olha aí. E às vezes tem clínica que fatura bastante. 200 ou quase, mil, 300 mil, quase tudo tanto. como serviço. Sendo que tem produto no meio, você Sim. consegue economizar 2%. Sim. Isso nós estamos falando de 6 e 4, que são as alíquotas iniciais. Se uma clínica fatura mais de 100, com certeza a alíquota está maior e a redução ainda é maior. Uhum. Então, assim, esse é só um dos... Olha aí. Aí já começamos a entrar na parte técnica. Saiu da história, fomos para a parte técnica. Aí vamos para a parte técnica. Mas vamos voltar para a história, depois a gente fala mais um pouquinho, dá mais algumas dicas. Voltando lá na tua trajetória, quando que veio a virada para sou empreendedor, quero ser empreendedor? Foi uma oportunidade que apareceu, já estava interno desde aquela época da feira, do Ceasa? Nesse escritório que eu falo para você que foi a minha escola, eu fiquei por quase 10 anos. Caramba! E aí houve um desgaste de relacionamento mesmo, porque eu e o dono, o sócio, a gente tinha uma relação muito próxima, a gente jogava bola junto, a gente fazia academia, então assim, houve um desgaste. E aí preferimos romper a parceria. Acabei saindo, e aí eu fui para um outro escritório. Fiquei 1 ano nesse escritório estruturando, aí começou a minha carreira de estruturar, parametrizar. Como eu trabalhei quase 10 anos com domínio, hoje eu tenho muita facilidade de implantar o domínio. Uhum. Então, cheguei nesse escritório. 1 ano nesse escritório, a gente fez toda a transformação, implantação, tudo. Era meio que um consultor? Consultor e operacional, porque eu também fazia a parte operacional, tá? Uhum. Depois de 1 ano, uma das sócias chega para mim e fala assim, Fernando, é o seguinte, a gente está vendendo o escritório e essa nova aquisição, a empresa que está comprando não contrata homem. Então, eu já estou te avisando para você já colocar o seu currículo. Colocar sua peruca. Ou você tenta passar por uma mulher ou você está disponível para o mercado. Caramba, cara. E assim... Independente do serviço que você está fazendo. Independente. Da qualidade que estava e tal. O Matheus... Da importância que você tinha. Não, porque na cultura deles, eles não contratavam um homem. Só que eles não chegaram a analisar os currículos. E aí, beleza, eu ia ter um processo seletivo interno, mas eu já sabia que aquilo era só fake. Eles iam analisar os funcionários para saber quem eles iam contratar ou não, mas os homens já estariam dispensados. Quando eles pegam o meu currículo, eles se surpreendem, eles não imaginavam que teria uma pessoa com uma bagagem que eu tinha ali já. E aí eles falam assim, poxa, a gente não sabia que tinha um colaborador com esse currículo, você pode ir na sede amanhã? Aí eu falei, tá bom, vou. Aí eu chego na sede deles e eles querem me fazer uma proposta de emprego. Eles falaram, olha, a gente queria colocar você como supervisor, a gente gostou do seu currículo, só que a gente sabe quanto você ganha hoje e eu queria, você vai ter a demissão do outro escritório, vai ser mandado embora. Uma parte do seguro-desemprego vai ser como parte do seu salário. Topa? Falei, não. Não, como assim? Eu acho que vocês sabem quanto eu ganho, vocês podem me registrar e eu não pego seguro-desemprego, não tem problema. Agora, usar meu seguro-desemprego como parte do meu salário, para mim não faz sentido. Isso foi mais ou menos em outubro de 2019. Uhum. Nesse meio tempo, a gente ora, pede a Deus, e aí apareceu uma oportunidade de uma aquisição de um escritório. Mas então você deu a contraproposta e eles não quiseram? Não, eles só me contratariam se eu aceitasse como parte do salário o seguro-desemprego. Caramba. Mesmo com o currículo que eles não imaginavam ter, e aí queriam me contratar. E aí aparece a oportunidade de eu comprar uma carteira. Porque eu criei a Fegma em 2018. Em 2018 eu criei a Fegma, que é as iniciais de Fernando, Ellen, Gabriela e Matheus.
Então, para quem não sabia, a história da Fegma é essa. São as iniciais dos nossos nomes. Eu crio em 2018 e começo a pegar cliente em paralelo. 2019 acontece esse fato, eu estou com o escritório e aparece a oportunidade de comprar uma carteira de clientes. Uhum. A gente faz algumas reuniões e no final não é a compra de fato, e sim uma parceria. E aí é uma parceria que durou até agosto de 24. Começou ali uma sociedade. Uma sociedade. Agora, uma dúvida que me apareceu. Como você analisa se a carteira é boa ou não? Tem como? Tem alguma dica? Tem. A gente primeiro analisa a quantidade de cliente, Uhum. o faturamento, e você vai chegar no ticket médio. Então, você precisa analisar o porte de cliente, quantidade de clientes que são do Simples Nacional, quantidade de clientes que são do lucro presumido. E aí você precisa fazer uma análise de LTV, CAC. E aí são algumas siglas que não faz muito sentido agora a gente ficar explicando. Mas a gente analisa ticket médio, quantidade de empresas e faturamento. Uhum. Então, isso analisando só cliente. Mas para mim saber se um escritório é rentável, eu ainda olho o balancete, olho o DRE, fluxo de caixa, balanço. Então é um período ali bem estressante que você fica analisando bastante. Não é como você ir comprar um carro. Uhum. Não é. Dá quase 6 meses ali só de estudo. Porque você precisa ver também o churn. Quando sai cliente nesse período, se o cliente está satisfeito, você precisa rodar NPS para saber se os clientes gostam do atendimento, se tem alguma ideia, o que precisa mudar, o que não precisa mudar. Mas você ficou tudo isso analisando? Não. Não? Não, porque já não foi mais uma aquisição, né? Foi a parceria. Foi uma parceria, foi uma sociedade. Então, o que eu podia fazer é unir forças e melhorar o que já estava funcionando. Entendi. E ali começou uma sociedade que durou 5 anos. 5 anos. 5 anos. E como foi esse período? Foi transformador. Aprendi muito nesses 5 anos. E aí começa a minha jornada empresária, porque eu tinha muita veia operacional. E aí você desmembrar isso, sair dessa operação é difícil. Demorou ainda uns 3 anos para mim poder sair do operacional. Então, foi uma experiência ótima, transformadora. Deu muito certo. Só que chega uma hora que você precisa analisar o que você quer daqui 5 anos. Onde você quer estar daqui 5 anos. E ali eu já não me via mais. Então já começou a ter desgaste, já começou a ter algumas confusões, alguns atritos de entendimento, mentalidade, propósito. A melhor coisa é sair. Uhum. E aí eu volto, aí eu saio em agosto de 2024 e ativo a Fegma novamente. A Fegma, ela estava só registrada, quietinha. Porque stand-by. nessa parceria eu tiro os clientes da Fegma e jogo para essa sociedade. Uhum. E aí agora não, aí com a dissolução eu acabo voltando, ativando a Fegma novamente. E que dica você pode dar para quem tem sócio ou para quem está procurando por sócio? Tem alguma dica? Olha, você precisa ter sócios que te completem. Não adianta ter sócio só para você não se sentir solitário nessa jornada empreendedora. E aí vai naquela ideia lá de trás, quando você estava na faculdade, junto com a Ellen, e um fez um curso, o outro fez outro. Que um complete o outro. Ali já era um início de vamos ser sócios um dia? Já tinha esse pensamento lá atrás? Não. Não? Não, eu não sei a Ellen, mas eu não tinha. Mas talvez num subconsciente. No subconsciente, sim. Que legal isso, né? Porque minha Olhando família... pra trás agora. Como minha família é de comércio, eles sempre tiveram um negócio próprio. Era vender fruta, tudo bem, era quitanda, essas coisas, mas sempre tiveram. Uhum. Mas eu não tinha essa visão que eu teria algo... Não. Mas já era alguma coisa assim. Então você precisa ter alguém que te complete. Alguém que venha para somar com o mesmo propósito, a mesma ideia. Porque se você está indo para a direita, Gabriel, e o seu sócio quer ficar parado, você não tem o que fazer. Ou você vai para a direita sozinho, ou você vai parar junto com ele. Eu não falo nem um ir para a direita e outro ir para a esquerda. Eu falo um ir para a direita e outro ficar parado. Uhum. Então tem que ser pensamentos iguais, propósitos iguais, sabe? Ideias iguais. Eu lembro que eu falava muito para minha sócia, eu quero ter um escritório enorme, um prédio, sabe? Pegar um andar inteiro. Ela falava, não, para mim tá bom. E para ela tava bom mesmo. Ela Banho chegou... de água fria. Mas ela chegou já no auge dela, ali onde ela podia chegar, e para ela tava bom.
Só que eu sou um cara que eu tenho Você muita acha ganância, que... velho. Eu tô muito apetitoso, eu vou pra cima e vou ter um dos maiores escritórios do Brasil. Amém, vai, eu tenho certeza disso. E a minha pergunta é a seguinte, você acha que idade é um fator relevante? Sim, Por exemplo, sós de 30 anos e outros de 60? foi meu caso, né? Eu sei que depende muito da cabeça da pessoa, porque a idade acaba sendo só um número. Mas, querendo ou não, a idade também, a gente tá falando de fases da vida, né? Acho que talvez a garra já seja outra, né? A tecnologia, né? Por exemplo, lá não tinha tanto acesso à tecnologia, eu que fui implantando. Hoje o escritório lá, ele roda todinho automatizado. Mas tem muita diferença, tem muita questão. Ferramentas hoje para contabilidade, por exemplo, tem várias que fazem a mesma coisa, mas você tem muitas opções. Uhum. Então, às vezes, para uma idade, não vê necessidade nessa ferramenta. Sendo que você, como mais novo e entendendo das coisas, vê que sim, precisa. Pô, eu já cheguei a ter 16 ferramentas no escritório. Com esse escritório que tem 64. Então, ainda tinha pouco. Mas isso já era um dos motivos da gente já não se entender muito bem ultimamente. Uhum. E como é hoje a nova sociedade com a Ellen? Hoje a nossa limitação está financeira, né? Então eu vejo a ferramenta, ela fala, é importante? Eu falo, é importante. Mas uma coisa legal de falar sobre ferramenta é que você tem que ter um time engajado que vai usar a ferramenta. Porque senão você compra a ferramenta, faz a aquisição e está lá encostada, você nem usa. Então eu trabalho muito essa questão para saber quanto eu uso da ferramenta. Eu tenho um RP contábil que eu devo usar 50% só dele. Eu tenho mais 50% que eu posso eliminar uma outra ferramenta. Uhum. Só que eu preciso ter um time engajado que utilize para poder me mostrar também o que eu preciso, o que não preciso, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, ter um time engajado é muito importante para essas questões de ferramenta. Se eu for trocar uma ferramenta hoje, meu time vai entender. Pode ser que daqui a uns anos, se eu trocar de ferramenta, meu time vai falar assim, poxa, porque de novo, essa já está funcionando, mas não sabe os benefícios que essa outra ferramenta vai trazer. Sim. Então, hoje a gente tem só uma limitação financeira, mas de resto, o escritório hoje já está bem automatizado também. Hoje as rotinas automáticas, tem rotinas automáticas, tem uma ferramenta que captura nota, tem uma ferramenta que faz controle de retenção, cara, tá redondo. E quem é o cliente da Fegma? A gente tem alguns, eu tenho inclusive mentorada, né? Tem a Naya, beijão. E a gente tem alguns outros clientes de comércio grandes, eu tenho cliente de comércio, eu tenho cliente de serviço, mas a maior gama hoje é a área da saúde. Então, a maior parte é área de saúde. Tem tamanho de empresa ou não? Não, Tanto faz. Se for uma empresa grande ou uma empresa pequena, tanto faz. vocês vão atender da mesma maneira. Hoje o nosso nicho é CNPJ. Eu não estou nichado ainda em atividade, porte, segmento, não, ainda não. Mas isso é uma ideia futura para me criar células dentro do escritório. Mas o nicho é CNPJ. Uhum. E a Fegma tá com quanto tempo oficialmente? Setembro, 3, 4, 5 meses. 5 meses. A gente vai ao ar em março, então bota mais 2 meses aí. 7 meses. 7 meses já de Fegma. Já dá para nascer, né? 7 meses já nasce. Não, mas ainda tá... Prematuro? Deixa mais um pouco na incubadora para ela crescer mais ainda, né? Sair mais fortalecida. Mas é legal demais todos os processos que você contou pra gente. E agora eu quero saber qual que é o maior desafio de empreender em casal. Eu já vi você falando sobre isso. Por isso que eu quero saber a sua resposta, pra ver se é parecida com a minha. É difícil, mas eu e a Ellen tem muito claro a regra do jogo. A gente dificilmente, acontece, mas dificilmente a gente fala da empresa em casa. A gente fala da empresa na empresa e pessoal em casa é pessoal. Uhum. Então a gente já tem isso muito certo. A única coisa que a gente vai falar de empresa em casa é quando tem que ajustar alguma coisa, resolver algum problema de algum cliente. Mas a nossa regra é empresa, em casa é em casa. Já aconteceu de confusão na empresa? Ainda não. 7 meses. Vamos estar com 7 meses, né? Então ainda não teve nenhum atrito assim pra gente saber como que vai ser a relação em casa. Essa separação, até porque eu vejo muita gente falando, olha, quando eu passo a porta da empresa, eu sou outra pessoa.
Eu não consigo ser assim. Eu continuo sendo Fernando em qualquer lugar. Se eu tenho um problema, tá na empresa o meu problema, tá em casa o meu problema, tá aqui o meu problema. A única coisa é que você tem que ter maturidade, saber diferenciar e resolver o problema, mas não descontar nos outros. Sim. Então é isso. O nosso combinado é falar da empresa somente na empresa. Boa. E qual que é a função da Ellen hoje lá? Hoje a Ellen manda em tudo, né? Função dela, dar a última palavra. Ela manda em tudo, mas ela é a CFO. Ela cuida do financeiro, ela cuida do RH das pessoas, ela cuida de toda a parte administrativa. Praticamente faz tudo lá, né? Legal. Uma dúvida. Escritório de contabilidade, precisa contratar uma contabilidade? Não. Não precisa. Não. Tem que fazer interno. Dá para fazer interno, só que a gente não pode ser casa de ferreiro espeta de pau. Casa de ferreiro espeto tem que ser de ferro mesmo. Então não adianta eu te orientar o que você precisa fazer e eu não fazer. Eu faço lá também. Então não precisa ter contabilidade externa, não. O que você pode fazer, e eu já vi, é terceirizar algumas coisas de financeira, até para você entender como funciona. Então tem escritório de contabilidade que terceiriza a parte financeira dele. Mas é mais para conhecer como que é uma outra forma de trabalho, conhecer quais são os entregáveis que esse outro escritório dá, que ele consiga pegar e entregar para os clientes dele. Entendi, vira mais uma estratégia do que uma necessidade. Estratégia. Interessante. Estratégia. Interessante. Fê, a gente também é sócios do Fire Club, então foi de lá que a gente se conheceu, daquele grupo. E agora minha pergunta é para esse lado, qual que é a importância do Fire, e não falando especificamente do Fire, mas falando desses grupos de empresários, de networking, qual que foi a importância de você entrar no Fire para as decisões que você tomou posteriormente? É o que a gente estava falando de ambiente. Você chegar num ambiente no Fire, onde tem sócios, onde tem empresários do Brasil inteiro e são a maioria de alto escalão. E eu brincava que eu era pequeno perto desses caras. Mas, na verdade, pequeno é só uma questão de você se impor. O que é pequeno? É subjetivo ser pequeno ou ser grande. Mas ali eles trazem exemplos, eles mostram para você como atingir ou chegar no resultado encurtando o caminho. Eu consigo chegar no resultado que eu quero em 10 anos. Mas participando de um ambiente igual o Fire, por exemplo, eu vou chegar em 3 anos, 2 anos. Então é encurtar caminho. E fora que te motiva muita coisa. Eu sempre fui um cara da academia, essas coisas. E no Fire, todo dia, no grupo, tem foto das pessoas treinando. Pode falar, pô, mas que baboseira. Não, aquilo te motiva. Pô, hoje eu acordei desmotivado. Você olha o grupo e você fala, não, as pessoas foram. Não tô sozinha, né? Não tô sozinho. Então você vai também. Porque muitas vezes dá preguiça de ir. Mas depois que você vai, seu dia é o melhor que pode acontecer, acontece nesse dia. É verdade. Você já foi hoje? Não, hoje eu ainda não fui porque hoje era o primeiro dia de aula das crianças. Uhum. Então deixei as crianças na escola e vim direto pra cá. Mas ainda vai? Ainda vou. Então manda foto, hein, que eu quero ver. E fora que eu tô fazendo fisioterapia também, né? Sou um cara com histórico de atleta. Cheio de lesões. Não virou jogador por causa do joelho, né? Aquela velha história. Por causa do joelho. O pé não ajudou também. E você acha que Então, por exemplo, o Fire tá diretamente ligado com você ter saído de uma sociedade, iniciado sua empresa, você acha que tem ligação? Era algo que você já planejava e talvez estar nesse grupo acelerou o processo? Qual que é a sua visão sobre isso? A dissolução não era algo que eu planejava, mas a gente, que é empresário, sabe que seria o caminho. Mas estar nesse grupo, eles mostram para você que teve alguns que já participaram por isso, já passaram por esse processo de dissolução. E existe luz no final do túnel. Por quê? Quando você está passando por um processo assim, Gabriel, você tem muito medo. Você tem muito medo de não dar certo essa sua tomada de decisão. Então, às vezes, tá numa zona de conforto é melhor do que você dar um passo a mais. E o Flávio Augusto fala. Ele fala muito sobre estabilidade. Não existe estabilidade. Não existe. Você precisa, sim, ter coragem de dar esse passo.
Então, o Fire Club, como um outro grupo de mentoria que eu faço também, me mostraram que era possível. Eu não precisava viver da forma que eu vinha vivendo, eu não precisava manter o atrito que eu vinha mantendo. Eu conseguiria sim, era muito mais difícil, é muito difícil, porque antes eu tinha uma receita maior, eu tinha um custo maior também, mas dava para ali, pagava as coisas. E agora é eu e a Ellen. É nós por nós, e aí tem as crianças que viram por quem. Então, todo dia é uma batalha para você conseguir se manter, fidelizar o cliente, entregar valor para o cliente. Porque hoje o meu maior medo de empresário contábil é ser visto como um entregador de guia. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu tenho muito medo de ser visto só isso. Só assim. É o cara que me manda imposto todo mês. Eu só lembro do contador quando ele me manda um imposto. Eu tenho muito medo. Porque não é o meu propósito. Então eu busco muito mais entregar valor do que simplesmente o imposto. E eu vejo muito empresário falando assim, eu confio na minha contabilidade e não confere o imposto. Às vezes não sabe nem como conferir. E eu já penso diferente. Você precisa sim confiar na sua contabilidade, mas você precisa conferir o que eles estão fazendo. Às vezes, por exemplo, quem é comércio, e aí é outro site, você cancela uma nota e você não fala para o seu contador. Ele calcula o imposto com aquela nota validada e não vê que ela foi cancelada. O seu imposto está maior. Então, é isso que a gente faz e aí tem ferramenta para isso. Mas é isso, você trazer valor e falar para o seu cliente, isso dessa forma que você está fazendo vai dar problema. Vamos mudar, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer de uma outra forma. Por quê? Por que você vai fazer isso? Vai reduzir imposto, vai reduzir o tempo e vai trazer conhecimento para o empresário. E é muito comum os empresários esconderem coisas da contabilidade, né? É algo muito recorrente isso. Porque a contabilidade é uma questão de confiança. Esses dias chegou um cliente para nós e ele falava assim, cara, será que ele pode pegar meu certificado e me denunciar? Porque ele sabe tudo que eu fazia. Não é da ética do contador fazer isso. Só que os empresários precisam entender que o contador, ele é um médico das empresas. Você não vai chegar no médico com dor de cabeça e falar que está com dor no pé. Você vai fazer isso? Não. Você vai falar que você está com dor de cabeça e o médico vai te examinar e passar um remédio para dor de cabeça. Então, quando você tiver um contador, você precisa falar para ele o que você faz e o que você não faz. É uma relação de confiança. Mas até para o contador poder te orientar. Às vezes você não quer emitir nota porque você vai pagar muito imposto. Existe uma possibilidade do contador te orientar que você consiga emitir nota e não pagar tanto imposto assim. Claro, tem que pagar imposto. Mas de uma forma que dentro da lei que você economize. Então é muito comum os empresários não confiar ou não falar a verdade para o contador. Uhum. E lembrando, nós contadores somos médicos das empresas. Legal essa... Tem que falar a verdade. Muito legal essa analogia que você fez. Dá o corte, hein? Já deu um corte aqui. Belo corte, gostei disso. E é verdade, porque às vezes o empresário acaba escondendo da contabilidade, ou então omitindo... isso aqui não é importante, não vou passar. E aí, na verdade, pode ser que esteja perdendo dinheiro. Pode ser que esteja perdendo, pode ser que você sofra depois uma fiscalização e uma autuação e vai falar que o contador não te orientou, não te falou. Sendo que tem várias estratégias, várias particularidades que você consegue fazer e reduzir imposto. Sim. Como eu te falei, você vende serviço, vende produto, tem que saber diferenciar as notas e não fazer tudo dentro do serviço. Uhum. E quais são se quiser citar todos, ou pelo menos alguns dos principais entregáveis da Fegma? A gente tem um aplicativo, então tecnologia está aí para isso. A gente tem um aplicativo da Fegma onde tudo que é disponibilizado, tanto quanto imposto, informativos, comunicados, está no aplicativo. A gente tem grupo do WhatsApp individual, onde a gente atende os empresários ali, os grupos, as empresas de forma individual. Eu tinha criado uma comunidade, mas aí não fez muito sentido, porque eu mando um informativo da área da saúde, o rapaz que é comércio, ele não precisa ver aquilo, então a gente acabou separando isso. Mas talvez criar comunidades nichadas pode ser que... E aí eu preciso ter braço, né, para poder fazer nichado assim, porque é uma ideia. Então a gente tem um atendimento humanizado, a gente tem os entregáveis que são relatórios de dashboard, para você poder entender melhor o seu negócio ali, seus números,
Porque se eu te mandar uma DRE, dificilmente você vai saber analisar um balancete. Agora, se eu mandar ali de uma linguagem fácil de você entender o que está trazendo, o que está fazendo certo, qual a receita, qual a despesa, fica mais fácil. E a gente está desenvolvendo através de IA esse dashboard. Que legal. Interessante que você tem aplicativo, já um grande diferencial da Fegma. Inclusive, eu vou trazer a Fegma aqui para o estúdio. Já comentei contigo fora do ar que estamos precisando. Verdade. E vamos fazer isso. Mas muito interessante tudo isso que você contou, Fê. Seguindo nessa linha da inteligência artificial, é um medo da contabilidade ser substituído pela inteligência artificial? Como é que você vê isso? Tem muito medo. Tem muito empresário com medo. Só que a inteligência artificial ela não vai substituir o contador. Vai substituir aqueles que não entender que ela é uma ferramenta ali para nos auxiliar, para nos ajudar. Uhum. É o que eu estou te falando. Eu uso hoje a inteligência artificial para criar dashboard. Eu participei de uma mentoria que isso é números comprovados, que daqui 2 anos todas as atividades vai ter inteligência artificial. Então, por exemplo, você liga no WhatsApp, já tem inteligência artificial te atendendo. E o contador que ele está esperando, que ele não entendeu esse jogo, ele vai ficar para trás e aí sim vai ser substituído. Mas porque a gente, como um empresário, a gente precisa entender o que no mercado vai trazer benefícios para a gente. E não é ficar criticando. Por exemplo, vou dar até um exemplo. A gente tem a Contabilizei que chegou, que falam que é o menor plano. O menor valor de contabilidade do Brasil. Só que é algo todo digital, onde você precisa fazer tudo, você não tem um atendimento, você não tem uma orientação, você não tem uma consultoria, você não tem nada. Então, assim, é muito fácil. Só que eles têm tecnologia. E como que eu vou fazer para baratear o meu preço? Trazendo tecnologia que faça muito próximo do que eles fazem. Hoje eu consigo? Não, porque o investimento deles são de milhões. Mas a gente está muito próximo. Então, tem muito empresário, sim, contador com medo da inteligência artificial e vai perder o lugar. Mas por não saber lidar com ela, não saber onde ela consegue ajudar. Legal. Hoje, qual que é a sua principal estratégia para captação de cliente? A gente, como tem pouco tempo, assim, operacionalmente, a gente precisou refazer nosso Instagram. A Fegma antes era uma recuperação de crédito tributário. Então a gente precisou transformar, e aí fizemos um rebranding, inclusive com você, super indico, viu, Gabriel, aqui, de transformação da marca. Então hoje a gente está estruturando o nosso Instagram, a gente está fazendo Google Ads e a gente faz muita indicação. Indicação é o menor CAC, né? Então eu não tenho custo de aquisição. Sim. E a gente está nessa linha por enquanto. E aí, provavelmente a gente volte o Café com Fê, que é um canal no Instagram que eu tinha. A gente vai voltar ele agora em 2025, esse projeto, e aí vira mais um canal de aquisição. Que bom que você puxou o assunto, que era a próxima pergunta aqui, para a gente falar do Café com Fê, que era um projeto que você começou em 2020, se eu não me engano? 2020. Na pandemia, né? E era um podcast. Era um podcast. A gente participa de mentorias, assim como o Fire, e a gente fala muito de negócio. A gente fala muito do que você está fazendo, que está dando certo, que eu vou fazer no meu. Então, a gente falava muito. E eu percebi que eu não conhecia quem era o Gabriel, o CPF, e não o CNPJ. E criei esse Café com Fê, foi até com o desafio do Johnny. O Johnny tinha criado um desafio para fazer uma live e ali peguei gosto, fui fazendo, até me apelidaram de Jô Soares. Você já conhecia o Johnny nessa época? Já. Ah, legal. Já. Eu conheci Te apelidaram de Jô Soares? Por quê? Só para você entender como funciona o Café com Fê. Era perguntas e respostas. Mas minhas perguntas são assim, baseadas... Gabriel, qual é o seu medo? Gabriel, qual é a sua paixão? Gabriel, qual é a sua lembrança de infância? Então era muito para trazer o CPF, conhecer quem é o Gabriel. E no começo eu ficava meio perdido, porque assim, as pessoas se emocionavam, choravam, eu não sabia se eu podia continuar, se eu me emocionava junto. Então foi ali um aprendizado, uma transformação. Inclusive tem um corte bem legal de um mentor, que eu pergunto para ele se ele pudesse fazer uma ligação de 5 minutos, para quem seria? E ele fala que seria para a mãe dele,
que morreu no parto e ele nunca escutou a voz. Caramba. Ali acaba comigo, ele começa a se emocionar, só que muito sério, então você vê que ele se emociona. Eu já começo a querer chorar do lado de cá, porque eu não imagino não ouvir a voz da minha mãe. E mesmo a minha mãe próxima, eu tenho dificuldade de visitar minha mãe. O nosso tempo, sabe como que é? E eu fico, e agora? E aí dá uma pausa ali de segundos na live. Eu fico, e agora? O que eu faço? E aí eu mudo de assunto. Pra sair daquele ambiente, aquele clima ali, né? E depois o pessoal fala pra mim, vão me dando feedbacks, falando, Fernando, o que vai engajar é emoção. Você tá correndo da emoção. Porque eu sou canceriano e eu choro qualquer coisa, Gabriel. Se você contar uma história triste aqui, eu vou chorar com você. Então, eu fui aprendendo. E aí o Café com Fé é isso, é trazer mais do CPF desses empresários, desses amigos que participam de um grupo de mentoria. E é muito bacana, cara. É muito legal que a gente aprende muito com essas pessoas. E como ser humano mesmo. E não só como empresário. Porque a gente está acostumado dia a dia, o que eu posso fazer para faturar mais? O que eu posso fazer para ter mais lucro? E quem é o Gabriel? É tudo muito frio, né? E quem é o Gabriel? Uhum. Pai do Pedro, da Antonella, marido da Fernanda. Mas e aí? Isso é o que a gente sabe. É o rótulo que você tem. Sim. Mas e você? A lembrança de infância, essas coisas. Então a gente pegou esse gap que a gente identificou. E aí eu comecei a fazer, mas aí eu precisei parar. Falta de tempo, falta de algumas coisas. E a gente tá estruturando para voltar esse ano num novo formato, inclusive. Legal. Inclusive as gravações vai ser aqui, tá, pessoal? Estúdio Raw for You. Já vamos trazer mais profissionalismo. O negócio vai ficar... Cara, Vai ficar bom. Você falando isso é até engraçado, porque o meu era tão amador, assim, que eu não colocava nem capa. Às vezes eu começava, tava de cabeça baixa, assim, colocando café. E aí começava a live de cabeça baixa, eu postava. Era intencional, era pra mostrar o café, era café com fé. Inclusive, meu Instagram é Fernando Lima, _08. Lá tem alguns post ali, algumas lives, dá pra você ver lá como funciona. Boa, a gente vai deixar na descrição do vídeo também, tá? O link pra você acessar e poder acompanhar esses vídeos que o Fê fez lá atrás e depois você vai até comparar com a mudança do projeto que tá vindo recente. Agora, eu quero aproveitar esse assunto que você trouxe isso e eu vou te fazer uma pergunta que você costumava fazer. Qual é o seu maior medo hoje? Olha, eu penso isso praticamente todos os dias. Meu maior medo é não ver meus filhos crescer. E não tô falando só em questão de morte, não. Eu falo em questão de ver eles crescerem, se tornarem homens, mulheres, com valores, com princípios. Estar junto, tempo de qualidade. Família. Ensinar. Eu sou muito família. Uhum. Então, o meu maior medo é esse. Eu deixar de pensar no porquê e começar a focar só no porquê. Então, esse é o meu maior medo. E a tua maior paixão hoje? Família. É a família. Minha família. É a família que eu e a Ellen criamos, conquistamos. E aí eu tenho 2 filhos lindos, inteligentes, maravilhosos que me motivam todos os dias a ser melhor. E o terceiro filho tá aqui. O terceiro filho é a Fé. Esse tá dando mais trabalho. Criança nova. Criança nova. 7 mil, eu tô com um de 1 mês em casa. É que não dorme. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas é isso, é bem legal. E quando crescer também, você vê só os frutos. E o maior sonho para esse momento do Fernando, a gente vai mudando os sonhos conforme a vida vai passando, né? Qual que é o maior sonho hoje, pensando lá na frente? É ver uma Fegma adulta, uma Fegma grande, que é o que eu te falei, que eu tenho certeza que a gente vai ser uma das referências do mercado contábil. Muito bom. Pra gente sair um pouquinho dessa parte, vamos falar um pouquinho pra gente depois encerrar o episódio. A gente teve uma polêmica no começo do ano do Pix. Aí eu queria entender qual que foi a sua visão sobre isso. Cara, o que iria mudar na prática? O que não mudou? Por que você acha que teve esse movimento todo? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? E aí é uma opinião minha, não quero levar nada para questão de âmbito, tá? Uhum. Mas é muita questão política. O Pix, ele já é monitorado desde 2015, 2017. Então, o que acontece? Eles aumentaram o limite, Gabriel.
Antes o limite era 2 mil para pessoa física e 6 mil para pessoa jurídica. Eles aumentaram para 5 mil pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Só que essa questão política está muito latente assim no brasileiro, que começaram a criar fake news, falando que ia taxar essas coisas, quem tinha que entregar. A obrigação, chama uma obrigação acessória, chama e-financeira. Os bancos tradicionais já entregam. O que mudou? Que agora qualquer instituição financeira é obrigada a entregar. Então é isso. Só que eles tinham aumentado o limite de faturamento. Só que o brasileiro é tão desinformado para algumas coisas, e aí começa essas fake news, que começaram a reclamar e foi revogado. Foi revogado, voltando ao limite anterior, e o governo falando que não vai mais taxar o Pix. Não, não é assim que vai funcionar. Eles continuam monitorando. Eles vão continuar. Então você tem 5 anos para ser fiscalizado. O que acontece é que voltou o limite inferior. Então, assim, a gente vê uma informação, e com a tecnologia, a internet, é muito fácil você expandir uma fake news. Ninguém quis ler o que dizia a lei, ninguém foi atrás. Cara, eu dei a informação para os meus clientes, porque a gente tem essa missão. Então, passei um comunicado para os meus clientes, eles começaram a falar, tô vendo assim, tô vendo assado. Não, calma. É assim que vai funcionar, a gente explicou. Que tinha aumentado o limite, que as instituições tinham que entregar essa obrigação, e depois revogado. Aí eu tenho que explicar que revogado não significa que vão deixar de fazer. Uhum. Não, eles vão fazer sim. O governo está monitorando, ele está de olho em você, ele está de olho na sua conta. Isso é fato. Ele não vai deixar de fazer. E qual que é a principal dica que você dá para alguém que ou é leigo ou tem medo e não quer cair na malha fina, por exemplo? Então, o certo é você abrir uma empresa, porque é onde a taxa é menor. Mas aí você fala, poxa, eu não vou abrir uma empresa? Pode ser um MEI. Ah, mas eu faturo mais do que o limite do MEI. 6.750 por mês. Então você tem que abrir uma ME, uma Simples Nacional. Ah, mas não quero pagar imposto. Então você não vai conseguir fazer o certo. Você não vai. Por que você acha que CLT não se preocupou com isso? Ele tem um salário fixo, está tudo declarado, ele não tem como sonegar. Então, uma comparação que eu faço. Um CLT e um autônomo. Uhum. O CLT ele tem tudo declarado, ele tem tudo descontado e ele não consegue sonegar. O autônomo ele consegue receber tudo e sonegar tudo. Então, a dica que eu dou é, abra um CNPJ. Tem MEI, procure um contador, inclusive vai estar aí meu link, meu Instagram, você pode me chamar, perguntar. Por quê? Você tem que começar a fazer as coisas aos poucos, vai ser gradual, só que você precisa fazer. O governo está usando a tecnologia, ele está usando a inteligência artificial para cruzar dados. Daqui uns anos, e eu não estou falando de 5 anos não, 2 anos mais ou menos, a sua declaração hoje já é assim, ela já vem pré-preenchida. Só que a sua declaração pessoa física ela já vai vir pronta. Existe um aplicativo que o dentista, psicólogo, fono, que chama Receita Saúde. Ele tem que fazer os recibos dentro desse aplicativo. Não serve, não é mais válido os recibos de papel. Papel não é mais válido. Por que existe esse aplicativo Receita Saúde? Porque sua declaração já vai constar quem foi o profissional que prestou serviço para você. Ela vai vir pronta, você não vai ter nenhum trabalho de conferir. A sua declaração vai vir pronta. Uhum. E a gente tem muito medo de declarar as coisas, pagar imposto. Cara, eu tenho uma analogia que eu uso que é o seguinte. Quando eu começo a comparar o meu pagamento de imposto como cidadão, eu não quero pagar o imposto porque o governo não faz o que precisa ser feito com o nosso dinheiro. Sim. Agora, quando eu faço uma visão como empresário, eu sei que quanto mais imposto eu pago, mais eu faturei. Não significa que eu tive mais lucro, que é o mais importante, mas significa que eu mais faturei. Então, a visão empresária é, quanto mais eu pago de imposto, mais eu faturei. É ótimo isso. Como cidadão, não. Ah, não, pagar imposto, o governo desvia o dinheiro, faz tudo o que precisa ser feito. Não, não faz. Então, quando eu misturo essa visão ocular entre cidadão e empresário, eu tenho essa dificuldade de pagar imposto. Quando eu separo isso, e aí eu sei que precisas pagar. Uhum. Então, a minha dica é, procure um especialista. Existem formas de você pagar menos imposto, existem particularidades, tipos de tributação.
onde você vai conseguir emitir nota, onde você vai conseguir declarar e pagar o imposto correto e, dependendo da atividade, o mínimo possível. Ou seja, tudo na lei, dentro dos conformes, sem risco. Sem risco, porque... Você pode amenizar a tua dor. Que pode ser muito maior lá na frente. Se você não começar hoje, se educar, lá na frente vai ser pior. Isso é algo que eu comento muito para as nossas mentoradas do Club for You, que é o nosso clube de mentorias. Existem alguns assuntos, quando a gente vai falar de gestão, que a gente pega e fala assim, putz, eu preciso me livrar desse problema. E aí, como você se livra desse problema? Terceirizando. E a contabilidade eu vejo que é um desses pilares, né? Então, uma dica boa é terceirize, mas esteja por dentro do que está sendo feito, né? Tem que saber o mínimo para poder conversar e entender, né? É o que eu falei, tem empresário que confia tanto que não confere. Cara, você precisa conferir, você precisa saber o que tem alguém fazendo. Quando você terceiriza algo, é que você não está conseguindo fazer. Uhum. Mas você precisa entender aquilo. Porque se você não entende, é a mesma coisa o caminho que você está indo. Se você não sabe o caminho que você vai, qualquer caminho serve. Sim. Então, eu vi uma vez alguém falando assim, é igual a direção do Waze. Quando você coloca um caminho no Waze e ele te dá uma rota e você não vê as outras rotas, você já tá, opa, você precisa ver quais são as outras rotas. Às vezes tem uma rota mais curta com um tempo maior. Às vezes tem uma rota maior com um tempo mais curto. Então você precisa olhar a rota do Waze. E não simplesmente colocar o destino que você quer e deixar o Waze te levar. Uhum. No Rio de Janeiro não dá muito certo isso. Uhum. Mas a questão empresarial é a mesma coisa, Gabriel. Você precisa entender, saber que existem possibilidades de gestão. Você não pode delegar tudo na mão das pessoas. Não pode, você precisa conferir. Sim. A empresa é sua, né? Porque se você delega e não confere, você está delargando. E aí você não está mais delegando. Uhum. Aí você vai largar, então qualquer resultado que tiver, você não pode nem culpar depois o terceiro. E aí, indo nessa linha, qual que é para você o principal erro que um empresário pode cometer? Cara, é desconhecimento de informação. Para mim, o principal é esse, é desconhecimento. Porque hoje tem muitas ferramentas na internet, se você jogar um cálculo de imposto, ele vai te dar. Então, um empresário, ele alegar desconhecimento de informação, para mim é o maior erro. Ele precisa entender o que ele está fazendo. E, é claro, ter profissionais ali próximos, que ele confie e traga resultado. Porque não adianta você ter um profissional que não vai te trazer nenhum tipo de resultado. Show! Foi um bate-papo maravilhoso. A gente conheceu um pouquinho mais da vida do Fernando, também da parte dos negócios, algumas curiosidades da área contábil, que é uma área complexa. Não é sexy. Não, muita gente foge, mas ela é fundamental, ela é muito importante. A sua vida depende disso, porque financeiramente a contabilidade é quem vai te ajudar a entender, né? Se está sendo feito as coisas corretas, se você está gastando mais, gastando menos, enfim. Então, fundamental para você que assistiu a gente até agora. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa no comentário qual foi o maior insight que o Fê deixou hoje aqui pra gente. E na descrição do vídeo, a gente vai deixar todos os contatos ali, tanto da Fegma quanto do Fernando, da Ellen, para você acessar Instagram, mandar um WhatsApp, você que precisa se regularizar, principalmente, né? Principalmente. Fê, pra gente finalizar, eu vou pedir para você deixar um recado. Aí pode ser um recado pra audiência, pode ser um recado para alguém, qualquer coisa que tiver no seu coração. Primeiramente, queria agradecer. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que esse seu projeto vai ser de muito sucesso. E o que eu queria deixar aqui de mensagem é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E faça hoje como se fosse a última vez. Eu vi o André Fernandes participou de um podcast com o Joel J e ele fala sobre isso. Ele fala que você faça hoje como se fosse a última vez. E isso me toca muito porque ele usa o exemplo até da Marília Mendonça, que ela estava reclamando ali no último voo. E se ela soubesse que aquele era a última alimentação, a última refeição dela, será que ela teria reclamado? Se os músicos que estavam com ela soubessem que era o último show, será que não teria feito algo diferente? Então é isso. Faça hoje como se fosse a última vez, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no objetivo que você tem, realizar os sonhos que você tem e que você vai conseguir sim vencer. Então, faça como se fosse a última vez. Eu acho que é isso.
Eu vi esse corte e eu recomendo, é muito bom mesmo. Eu até postei no meu Instagram de novo, porque é muito forte, eu me emociono muito com isso, porque às vezes meu filho me chama e eu tô ocupado e falo, poxa, e se for a última vez que ele tá me chamando? E se eu partir e ele não tiver mais o pai pra chamar? É que eu levo muito pro lado da família, né? Deu pra Sim. perceber, mas é algo forte e dá pra gente levar pro mundo empresarial. Sim. Também tem, não necessariamente morte ou qualquer coisa do tipo, mas teve um dia que, por exemplo, foi a última vez que você jogou bola na rua com seus amigos. E você provavelmente não sabe que dia foi esse. Teve um dia que você comeu a última vez naquele restaurante e tal. Que você trabalhava naquela região, nunca mais trabalhou lá, se mudou de cidade, enfim. Tem vários exemplos. Vários. Não só a questão morte, mas é isso mesmo. Tem muita coisa que você pode fazer melhor, mas você... Ah, não. Mas você não sabe que vai ser a última vez que você pode fazer aquilo. Uhum. Então, assim, é isso. É uma mensagem legal. Mensagem legal demais. Então, a gente encerra esse episódio com chave de ouro. Mais uma vez agradeço a sua presença, Fê. E os episódios da Academy for You, o podcast da Academy for You, você encontra no nosso YouTube toda quarta-feira às 19 horas. E na semana que vem eu te vejo com um novo convidado. Até lá. Tchau.